E vamos lá, meu povo, hoje a gente vai falar sobre quais e quantos doces você precisa vender para faturar mais de R$ 2.000 por mês. A gente tem falado a semana inteira, desde a semana passada, na verdade, sobre público-alvo, sobre o que são doces funcionais, sobre público que procura experiência versus um público que só está preocupado com preço, como a gente chamar, como a gente se comunicar, como a gente atrair o público certo. E eu tô falando que esse tipo de definição, né, você definir com qual público você vai trabalhar, é algo que a gente precisa fazer logo no início do nosso negócio, porque vai impedir que a gente cometa muitos erros e que a gente não tenha resultados muito bons aí no nosso processo. Então é algo que a gente precisa fazer inicialmente mesmo. Falei também sobre questão de planejamento, da ideação, de colocar as ideias no papel, né? Depois, quando chegar na fase, a gente vai fazer a experimentação. Falei que a gente não deve partir para a abertura de um local, de uma loja, sem a gente ter feito uma correta ideação, sem ter feito uma experimentação, né? Experimentação. Então, tudo já foram assuntos, eu tô dando uma leve pincelada aqui em tudo que já foi falado. Mas para quem não conseguiu acompanhar as lives, não se preocupe, elas estão salvas. Então, quem vai tirar o feriado aí pra dar uma estudada, pra dar uma avançada, porque eu sei que tem gente que vai, que já falaram comigo, tá tudo salvo, porque eu vou aproveitar o feriado pra maratonar. E sim, tá tudo salvo, tá bom? Então, são esses assuntos aí que a gente já falou. E aí, eu tô sempre falando pra vocês, né, que a minha missão de vida hoje em dia é propagar biomassa ao redor do mundo. Eu sou Samantha Castro, sou dentista por formação, mas hoje trabalho empreendendo na área, mais especificamente com os doces funcionais à base de biomassa de banana verde. E o que acontece? Hoje, como parte do nosso plano de propagar a biomassa ao redor do mundo, né? É um plano audacioso, eu jamais conseguiria isso sozinha. Então, hoje a gente ensina outras mulheres a também empreenderem, trabalharem com os doces funcionais de dentro da cozinha de casa, de forma que elas faturem R$ 2.000 por mês ou mais, tá bom? Então, a gente ensina mulheres a alcançarem pelo menos esses R$ 2.000 como faturamento mensal. E o Lacocina, que é o que está acontecendo aqui, hoje nós estamos no 7º episódio de 10, tá bom? Num total de 10. Nós falamos sobre tanto a parte produtiva do nosso negócio quanto a parte comercial. Eu falo mais especificamente sobre a produção não, digo sobre o setor comercial, sobre a questão de venda. Por quê? Porque muitas de vocês sabem fazer uma boa receita e já sabem também que isso não é o suficiente pra gente ter sucesso. Então, a boa receita, é claro que ela é parte essencial do nosso trabalho, mas ela não é soberana, não é ela que define os resultados que você vai ter. Existe uma série de outros fatores por trás que precisam também estar em constante evolução. E é sobre isso que a gente tem batido muito na tecla, né? A gente tem falado muito exatamente sobre esses assuntos aí. Beleza, Sá disse que eu vou faturar pelo menos R$ 2.000 por mês, mas com quais doces, né? Eu não vou começar fazendo 20 doces, Sá. E aí, será que eu consigo bater esses R$ 2.000 por mês? Então a gente vai falar sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que R$ 2.000 para muita gente, né, que tá principalmente começando, parece muito, muito distante. Naquela época que eu comecei, se falasse pra mim que eu ia faturar R$ 2.000 por mês, eu ia dizer, não, para, isso é demais, não vou conseguir fazer isso. Eu realmente não achava, tá? Porque pra quem tá zerado, pra quem tá sem nada, R$ 2.000 é muito, significa muito, né? Então, assim, eu quero trazer pra vocês aqui que ainda pensam que R$ 2.000 é muito e que R$ 2.000 tá muito longe da realidade de vocês. Eu quero trazer algumas estratégias e algumas metas, tá? Para que a gente realmente consiga visualizar isso na prática. Como que eu vou colocar esse plano em prática para que eu bata esses R$ 2.000 por mês? E aí, a partir do momento que eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender o que precisa ser feito para alcançar tudo isso, vai ficar muito mais fácil de vocês assimilarem, de vocês entenderem, e vocês vão ver realmente que é muito mais real, é muito mais possível do que vocês estão imaginando agora, por exemplo, tá? Antes, gente, logo que eu comecei, o que eu queria R$ 500 pra mim por final de semana ou por semana, tava bom demais. Por quê? Porque minha realidade, qual era? Qual era o meu objetivo? Era conseguir finalizar o meu mestrado. Então, eu tinha um custo fixo lá em Bauru, né, que era onde eu fazia meu mestrado, e inicialmente eu comecei vendendo os bolos justamente para conseguir finalizar meu mestrado. Então, eu só queria me manter. Eu não tinha metas muito maiores que isso. Era um trabalho
temporário ali a venda dos bolos, só para me manter. Esse era o meu objetivo. Então eu vim de férias aqui para Manaus, o primeiro momento onde eu fiz essa primeira venda de bolos, eu tirei 15 dias de férias aqui em Manaus e eu falei, já sei, eu vou aproveitar esses 15 dias para ofertar. Eu disse que eu só ia vender 25 bolos no tamanho grande de chocolate. E naquela época era R$80 o meu bolo, grande. Então façam as contas, 25 vezes 80. Esse valor que eu ia faturar, gente, significava muito pra mim. E eu lembro, eu juro pra vocês o como eu lembro. Eu tava num táxi ainda, não era Uber, eu tava no táxi com o Arthur. Em São Paulo, a gente tinha feito um curso e a gente depois ia voltar pra Manaus porque eu já ia entrar de férias. E aí eu falei pra ele dessa minha ideia. E aí eu falei assim, amor, mas eu tô com uma meta audaciosa. Olha, pra vocês verem como a gente não é capaz, né? Tipo assim, independente da sua religião, eu acredito em Deus, mas assim, eu tenho certeza que Deus tem planos muito maiores do que a gente é capaz de imaginar pra nossa vida. Eu achei que aquela minha meta de conseguir vender 25 bolos em 15 dias de férias de Manaus era muito audaciosa. Falei assim, nossa, mas 25 bolos, 25 pessoas me pedindo, é muita gente, é muito bolo. Né? E o Arthur falou, não, é muito viável, amor, vai dar certo, eu acredito e bora em frente. Gente, nem preciso dizer que eu vendi os primeiros 25 bolos na primeira semana, né? Já foi o primeiro susto, assim, pra mim. E aí foi aumentando e eu só queria contar pra vocês esse comecinho da história, como que eu tô aqui hoje, mas como que no passado eu também estive na situação de vocês de achar que isso era muito, tá bom? O resultado era muito, muito, muito. E aí, gente, o que acontece? Eu preciso falar de 2 erros muito comuns que a gente vê que acontece aqui nesse processo, né? Anotem aí, isso é muito sério. A ausência de fator motivador forte. Ou seja, você tem que ter um fator motivador forte. E 2, a falta de metas, tá bom? Então, quando você não tem ou um bom fator motivador, tá? Ou você não tem uma meta, é muito fácil você se perder no meio de tudo isso. Então, é como se você estivesse dirigindo na chuva sem para-brisa e sem GPS, né? Então, pode ser que você chegue em qualquer lugar e pode ser que nesse lugar que você chegar, ou seja, a primeira oportunidade que você tem de parar, você de fato pare, estacione aí. Você não sabe exatamente para onde você está indo. Você não sabe exatamente onde você quer chegar. Então, se você está sem um direcionamento, se você está sem um acessório que vai te permitir visualizar melhor, que no caso é o para-brisa, aonde der para tu parar, tu vai parar. Significa que tu chegou onde tu queria? Não, porque tu não sabe onde tu queria chegar, tá bom? E aí, o que acontece? Quando você não tem isso bem definido, tá bom? Quando você não sabe onde você quer chegar ou o que quer alcançar, qualquer lugar, qualquer meta vai te bastar. Então, não ter a clareza, tá? Não ter a clareza de que esses R$2.000 a mais vai significar pra você, né? Você precisa, em primeiro passo, saber o que isso vai significar pra você. E se você não souber a sua meta, tipo, eu quero 2.000, eu quero 3.000, eu quero 4, 5... Não importa, mas você tem que ter essa meta bem definida na sua mente. E você tem que saber o porquê você quer essa meta. O que esses 2, 3, 4, 5 mil a mais vão significar na sua vida, tá bom? E se você não tem essas definições, isso vai arruinando no decorrer do tempo, isso vai arruinando a sua força de vontade e a sua motivação para enfrentar os desafios que vão aparecer nessa jornada. Não é que podem aparecer nessa jornada. São desafios que vão aparecer. Os desafios, eles são normais, tá? Eles acontecem em qualquer tipo de jornada. Agora, eu garanto pra vocês que quando vocês têm uma meta bem definida na cabeça de vocês e quando vocês têm um fator motivador forte, os desafios se tornam apenas desafios, situações que vocês vão aprender a superar. Agora, quando você não tem uma meta bem definida e você nem tem uma razão muito forte para estar fazendo aquilo, qualquer desafio que aparecer no meio do seu caminho vai ser suficiente para te parar. Vocês estão entendendo até aqui? Tá? Estão entendendo? Então, assim, existem, como eu tava falando pra vocês, várias vozezinhas ali na nossa cabeça, né? E na maioria das vezes, as que nos conduzem pro caminho do conforto, zona de conforto que eu sempre falo pra vocês, elas falam mais alto, gente. Verdade ou mentira, né? Vamos ser sinceros, elas falam mais alto. Então, assim, as vozes que falam assim pra gente, não, você merece comer essa pizza. Não, você merece não ir pra academia. Não, você merece ficar aí sem fazer nada na rede social, você já trabalhou muito hoje. Gente,
a gente ouve muito mais esse tipo de voz falar internamente, falar aqui dentro da gente, do que aquela voz que diz assim, não, sai da zona de conforto, vai lá na academia, abre mão dessa pizza, essa pizza não vai te levar para o lugar que você quer chegar, não é essa pizza que vai te trazer saúde, né? Claro, se você comer todo dia. Então, assim, essas vozezinhas que existem dentro da gente, que estimulam a gente a sair da zona de conforto, que estimulam a gente a sair em busca do desconhecido, do novo, né? A buscar, a viver esse mundo de possibilidades, ela é a minoria. Então, entendam, a maioria das vozes que ecoam dentro da gente, a maioria das coisas que a gente escuta as pessoas falarem, é sempre de forma que a gente permaneça, tá? Ou de forma a estimular que a nossa permanência dentro da zona de conforto. É a minoria das vozes, é a minoria das pessoas que falam, não, você tem que ir, não, você precisa ir, isso é por você, né? Ontem eu falei até que eu não estava muito afim de ir para minha aula de filosofia, e aí teve uma moça que falou assim pra mim, vai na força do amor próprio. E é exatamente isso. Não é que você tenha que fazer pra mostrar pro outro, é por você. Porque a partir do momento que você escolhe ter uma alimentação mais saudável, a partir do momento que você escolhe ter hábitos mais saudáveis, quem é que vai se beneficiar disso? Em primeiro lugar, é você e os seus, as pessoas que você mais ama. Porque você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais dias na Terra, assim se espera, né? Se a gente falar do curso natural da vida, logo, se eu busco mais saúde, se eu tenho mais saúde, naturalmente eu vivo mais tempo e com melhor qualidade de vida. Então, são coisas que a gente faz por nós mesmas. Então, quando eu escolho ir para uma aula de filosofia, quando eu escolho ler um livro, quando eu escolho abrir mão de ficar ali na internet sem fazer nada, ou tipo, vendo a vida alheia, e escolho investir em mim, no conhecimento, é um investimento, sim, de amor próprio, é um investimento em mim e mais ninguém, tá? E para que eu seja uma melhor pessoa para o outro, para que eu seja uma melhor pessoa para o mundo, eu primeiro tenho que ser uma melhor pessoa para mim mesmo. Então, eu tenho que buscar essas melhoras. Ninguém vai buscar essas melhoras por mim, tá? Ninguém vai pegar na minha mão, né? Pode até ser que alguém pegue na sua mão, mas você não vai se você não quiser ir. Então, são decisões que a gente tem que fazer diariamente na nossa vida. E assim, ó, uma vida, gente, botem isso na cabeça de vocês e eu espero que toda vez que vocês escolherem pelo mais fácil, eu apareça na mente de vocês falando essa frase, que é forte. É simples, mas é forte. E é o seguinte, uma vida de escolhas pelo mais fácil leva a uma vida mais difícil. Vou repetir. Uma vida onde nós escolhemos sempre pelo caminho mais fácil, o resultado disso, isso leva a uma vida mais difícil. Então, às vezes, aquilo que dói agora, a escolha que eu tenho que fazer agora que dói um pouco, é porque eu sei que lá na frente vai me trazer muito prazer, muita segurança, muito conforto, muita tranquilidade. Agora, se eu passo uma vida escolhendo aquilo que é mais confortável agora, eu vou colher a dificuldade disso lá na frente, porque nós não existimos para ficar escolhendo sempre o caminho da facilidade. Se nós escolhêssemos sempre o caminho da facilidade, o mundo não teria evoluído, o mundo não estaria do jeito que está hoje, né? As grandes mudanças, as grandes invenções, elas foram feitas, idealizadas, criadas, pensadas por quem? Por pessoas que com toda certeza desse mundo, além de não se conformarem com a forma como as coisas funcionavam, elas também buscavam o caminho mais difícil, elas não buscavam o caminho mais fácil. Então, seria muito mais fácil para elas não ter, tá ruim, mas nunca pensaram nisso, criação do ar-condicionado, criação do avião, nunca pensaram nisso, né? Então, não vou me arriscar nisso. Se essas pessoas tivessem escolhido o caminho da facilidade, nós não teríamos acesso a tudo que nós temos hoje, nós não teríamos evoluído. Então, a gente tem que começar a se enxergar como agente também transformador da nossa realidade. A gente não tem que só usufruir das invenções que os outros criam, do que os outros fazem, que os outros pensam, né? A gente também tem que dar nossa colaboração. Peraí, qual que vai ser a minha colaboração? Né? O ser humano tem essa necessidade de ser útil para alguém, de ser útil para a sociedade. Às vezes a gente não sabe como, mas a vontade de ser útil, de fazer a diferença na vida do outro é inerente ao ser humano. É do ser humano, nasce com a gente, tá? Não tem para onde correr. Mas essa vontade que existe dentro da gente, às vezes ela vai se apagando de acordo com a vida que a gente vai levando, com as escolhas que a gente vai fazendo,
dizendo, essa velhinha, tá? Essa chama que tem dentro da gente, ela vai ou se intensificar ou vai se apagar. E é sobre isso que a gente fala aqui, tá bom? Como fazer essa chama se manter acesa? Como eu posso fazer a diferença na vida do outro, tá? E isso inclui, naturalmente, eu não escolher pelos caminhos mais fáceis, mas pelos caminhos que eu preciso, que aquela vozinha que é minoria lá dentro tá me dizendo que é o caminho certo a ser seguido. Então, nós temos uma cultura, tá? E eu vou falar mais especificamente do povo brasileiro, de supervalorizar, né? Supervalorizar o conforto, a zona de segurança. E o novo, o que a gente faz? A gente tende a ter medo do novo. Deixa o novo pra lá. A gente quer manter distância do novo. E a gente se apega de forma absurda e intensa à zona de conforto. Porque, como o próprio nome já diz, é confortável estar na zona de conforto. É tudo novo. Eu tenho domínio de tudo, né? Um exemplo, mais uma vez, falando de relacionamento. Quando a gente tá conhecendo uma pessoa, é totalmente fora da nossa zona de conforto, né? A gente não sabe os hábitos, a gente não sabe a mania, a gente não sabe o tipo de carinho que aquela pessoa gosta de receber, a gente não sabe qual é a linguagem de amor dela, a gente começa pisando em ovos porque a gente não sabe quem é de fato aquela pessoa. Agora, quando você já tá com seu parceiro há 30 anos, como é que é? Perde-se até o carinho, o amor, né? Muitas das vezes a gente vê. Por quê? Você já sabe até o que aquela pessoa vai responder pra você diante de uma pergunta ou diante de um comentário que você faça. Não tô dizendo que relacionamentos duradouros você vive a zona de conforto. A tendência é que você viva. Mas eu só quis fazer uma comparação aqui pra mostrar pra vocês o que seria o novo, né? O novo a gente realmente não tem domínio, a gente fica sem saber o que fazer, mas isso é bom porque tá expandindo a nossa mente, isso tá me dando capacidade de me adequar àquela situação, de aprender, de evoluir, enquanto que o relacionamento, aquele que eu já sei de todos os passos que a pessoa vai dar, de tudo, até da forma como ela vai responder, aquilo ali não me desafia, aquilo ali não traz nada de novo pra mim, tá? Eu só queria falar isso pra vocês só como forma de comparação. Não quero, obviamente, aprofundar nesse assunto de relacionamento, que não é o nosso foco. Mas só pra que vocês possam entender essa comparação entre zona de conforto versus o novo, tá? Versus o novo. Então, a gente se fecha. Tudo que parece ser muito novo pra gente, qual é a nossa reação na maior parte das vezes? Se fechar. Ou a gente até topa se arriscar um pouquinho, mas com um pezinho aqui no seguro. Sabe como é? Eu vou, mas não vou, mas não vou, porque você quer ir, mas também tá com medo. Então você fica meio cá e meio lá. E aí parece também que você fica o tempo todo querendo provar pra você mesma que era melhor não ter arriscado. Isso é muito comum de a gente ver. Não, cara, eu até vou me arriscar aqui, mas é aquela história que eu tô falando, né? Um pezinho lá e um pezinho cá. E aí qualquer desafio que você encontre, qualquer coisa que você perceba que não saiu do jeito que você pensou, parece que a mente fica querendo boicotar a gente. Então a mente fica dizendo assim, viu? Não era pra ter arriscado, eu te falei que era melhor ter continuado lá. E, gente, entendam, isso tudo acontece a nível inconsciente, tá? Quando a gente vê, esse pensamento já tá aqui na nossa mente. Porém, o que a gente pode fazer na hora que a gente percebe que esse sentimento tá me ocorrendo? Aí é que tá. Eu não tenho como evitar que eu vá ter pensamentos tristes. Eu não tenho como evitar que eu vá ter pensamentos ruins. Não, eu não tenho como evitar. Os sentimentos vêm, as emoções vêm. Mas nós, enquanto seres humanos, seres racionais, né? E que buscamos uma inteligência emocional, a gente tem que reconhecer esse sentimento que tá me acontecendo e pensar o que eu vou fazer com este sentimento que me ocorre. Então a vida é sobre isso, tá? Não é sobre o sentimento que te ocorre, é sobre o que você vai fazer com o sentimento que te ocorre. Então, o que acontece? Aí você fica nessa de querer ficar provando pra você que era melhor ter ficado ali na zona de conforto do que ter arriscado. E o que eu quero, depois de ter falado tudo isso, é te convidar aqui pra uma jornada diferente de tudo que você já viveu. Em que sentido, Samantha? Em todos os sentidos. Vamos considerar que é uma vida nova.
tá? É uma vida que talvez você nunca tenha imaginado, ou que você até tenha imaginado, mas que você tenha acreditado que não é pra você, que você já passou do tempo, que você já teve outros projetos e não deram certo. Então eu quero convidar vocês a esquecerem tudo isso agora e a se permitirem imaginar. Eu vou começar a falar aqui pra vocês e vocês vão simplesmente acompanhando, imaginando, vendo se faz sentido, se não faz sentido, tá bom? E aí no final vocês me digam como é que vocês vão estar se sentindo. Então, é uma jornada, quando eu falo, na nossa jornada dos doces funcionais, é uma jornada que tem risco, Samantha? Óbvio que tem risco. Se eu quero para tudo na vida, que eu quero ter um resultado grandioso, eu tenho risco. Não existe nada nessa vida, a não ser que você escolha viver para sempre na zona de conforto. Mas isso também é arriscado, porque você não vive. Você nunca mais sente nada, né? Você fica aquela pessoa morna. E eu digo, meu Deus, que me livre de ser uma pessoa morna perante a vida, né? Ninguém quer estar perto de pessoas mornas. Sabe aquela pessoa que, tu quer estar aqui? Ai, tanto faz. Isso ou aquilo. Não sei. Gente, não sejam pessoas mornas. Mas, ao meu ver, tá? Mais vale uma pessoa quente, e até quente no sentido de ser estressada, de falar o que ela pensa, mas ela tá sendo ela tá sendo ativa no mundo, pelo menos, do que aquela pessoa que, sabe, tanto faz. Aquela pessoa, a passagem dela pela vida também é tipo, tanto faz. Ela não tá ali nem pra fazer diferença ou não, ela tanto faz. Sabe como é? Então, assim, o que acontece? Toda jornada tem risco. Comecem entendendo isso. Qualquer novo projeto de vida tem risco. Você tem um filho, você escolher ser mãe é um risco. Você escolher se casar é um risco. Você escolher sair de um relacionamento é um risco. Você abrir uma loja de roupa é um risco. Você abrir um comércio viver é um eterno risco. Então, tirem da cabeça de vocês essa ideia de que, eu não vou me arriscar, Claro, nós temos que correr riscos que se a gente, ainda que a gente imagine a pior situação, o pior cenário do tipo, não vai dar certo, peraí, eu sou capaz de lidar com essa situação se não der certo? A gente tem que calcular o risco, isso a gente tem que fazer. Mas a gente não tem que ficar evitando correr risco, porque, como eu disse, viver já é um risco, e todas vocês sabem disso, tá? Então, você vai ter que fazer o seu investimento de tempo, você vai ter que fazer o seu investimento de energia, tem investimento dos ingredientes, mais uma vez falando do nosso empreendimento com os doces funcionais, que ao contrário do que muita gente pensa, e eu posso provar, os nossos ingredientes eles são mais baratos que muitos ingredientes de doces gourmets, por exemplo, tradicionais que existem por aí, né? Mas tem seu custo, tudo tem. Então, existe risco aqui. Tudo que você precisa investir, existe um risco por trás, tá? Mas as recompensas que você tem são infinitamente maiores que os percalços que você enfrenta, né? Questão de filho, mais uma vez. Todas as mães diziam assim: menina, dá um trabalho, dá uma dor de cabeça, a gente tem que abdicar de tanta coisa, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, não tem o risco? Não tem a parte chata? Não tem a parte que você investe seu tempo, que você investe sua energia, que você investe seu dinheiro, mas a parte boa compensa todos os percalços, não é? Porque você sente um amor absoluto ali por aquela criança, por aquele filho. Então, tudo na vida vai ter o risco. O que você tem que fazer é calcular o risco e colocar na balança. Pera lá, mas a parte boa que eu vou usufruir disso daqui, ela é maior que os percalços que porventura eu vou encontrar no meio do caminho? Se a sua resposta for sim, você já sabe o que você tem que fazer, tá bom? Então, você, por exemplo, recebeu um muito obrigado, gente, porque resolveu um problema de intestino, é uma coisa de outro planeta. Quem tá aqui que é aluna vai saber do que eu tô falando. Ou você receber um feedback de principalmente de criança, que tinha problema para no intestino, a criança às vezes não sabe nem dizer o que tá acontecendo, só sabe dizer que tá com dor, e você ser capaz de resolver isso. Ou de participar de um aniversário, fazer um bolo para uma criança que tem intolerância ou alergia alimentar, tá? Ou então você poder ofertar um doce para alguém que há anos não podia comer um doce, porque tem também, mais uma vez, várias alergias, várias intolerâncias, e comeu o seu doce e não se sentiu desconfortável, não sentiu mal-estar nenhum, tá? Isso não tem preço, né? Mas esse é o lindo do nosso negócio, é uma das melhores partes, tá? E existe uma jornada a ser percorrida para ter esses objetivos, né? Você precisa enfrentar essa jornada com mais tranquilidade, e você precisa ter muito claro sobre o que esses R$2.000 a mais vão significar para você, tá bom? Então é uma jornada linda, mas vocês precisam, durante o percorrer, durante essa caminhada,
ter a clareza. Qual é o seu objetivo? Sá, o meu objetivo é porque o meu filho não podia comer nada que tivesse trigo e eu quis mudar a alimentação dele e hoje em dia eu quero permitir que outras mães conheçam essa maravilha que eu faço com a biomassa. Eu quero estar presente na vida dessas crianças porque eu sei, eu entendo essa dor. Meu filho não podia comer e eu sofria com isso, ele sofria e agora eu quero ser uma pessoa que vai ajudar essas mães que, assim como eu, antigamente não conheciam o poder que existe na biomassa ou que achavam que os filhos nunca mais iam poder comer doce. Porque sim, gente, ainda existe muita gente que acha que por não poder comer o trigo, por não poder comer, sabe, tipo as coisas tradicionais feitas com leite, feitas com lácteos, que elas não podem mais comer doce. Tem muita gente que não a sabe, tá? Isso é estatístico. Tem muita gente que não sabe que existem os doces funcionais, que são doces feitos numa proposta diferenciada. Vou além, tem muita gente que não sabe o que é a biomassa, e isso eu falo com propriedade, porque eu tô aqui e eu recebo esse tipo de mensagem diariamente. O que é biomassa? Ou me ensina a fazer biomassa. Então são informações, é um conhecimento que a gente tem que levar adiante, porque a gente pode transformar a realidade de muitas e muitas pessoas, como a gente já tem transformado até aqui. Eu e todas as meninas que empreendemos dentro da área, tá bom? Então vocês precisam ter clareza sobre o objetivo. Qual é o objetivo de vocês como negócio? A partir do momento que vocês vão empreender com os doces funcionais, tá bom? E o que esses doces... E aí faz a sua meta, né? Você tem seu objetivo e a sua meta. Ah, sabe, minha meta vai ser 10 mil reais. Beleza. Sabe, minha meta vai ser 5, vai ser 2. Não sei, tá? Você que vai me dizer. Mas pare e pense o que esse dinheiro vai significar pra você, tá bom? Reflete mesmo, né? O que você vendo 3 mil reais a mais na sua conta, 4 mil reais, sabendo que foi algo que você tá construindo, que você tá fazendo funcionar, que aquilo é resultado do teu trabalho. Cara, a primeira coisa que acontece é isso refletir na tua autoconfiança. Tu fala, caraca, eu fui capaz de fazer isso? Meu Deus, você começa a ficar tão orgulhosa de você. E aí, obviamente, isso reflete na tua autoestima. E aí, minha filha, tu começa a sentir uma mulher melhor, uma mulher mais poderosa. Tu começa a te sentir, assim, mais sem limite, mais dona de si, mais pronta para tomar as tuas decisões, mais pronta para encarar os desafios da vida. Tu começa a não depender tanto da aprovação dos outros, da opinião dos outros. Tu te torna tranquila. Tu fica mais tranquila. Pra tomar tuas atitudes sem ficar esperando que o outro concorde contigo. É uma coisa muito louca que acontece na vida, tá? É de verdade mesmo. Então, beleza, depois de falar isso, me diga, né? O que esse valor a mais na tua conta, ele significaria pra você, né? Pra algumas é liberdade, pra algumas é a liberdade de tomar as próprias decisões sobre o que vai fazer com o dinheiro, né? Sem ter que estar falando, ai amor, porque eu sei, tem alunas minhas que me contam isso, que antes de empreenderem, elas tinham que pedir dinheiro do marido e o marido dava, mas elas não se sentiam confortáveis porque elas precisavam dizer pro marido o que elas iam fazer com aquele dinheiro. Então elas disseram, agora eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, né? E para algumas, esse valor a mais na conta vai significar segurança, vai significar tranquilidade, tá? E segurança também que ela vai ter o que precisa para arcar com aquilo que é importante para ela, né? Para algumas vai ser o poder fazer o aniversário da filha que sempre quis fazer e não pôde fazer. Para outras vai significar poder viajar com a família. Para outras vai significar poder sair do trabalho onde ela fica a maior parte do tempo longe dos filhos e vai poder trabalhar de casa junto com os filhos, usufruindo ali da convivência em família, tá bom? Então, eu não sei, né, o que significa para você, mas você precisa saber o que esse processo, né, por que você quer fazer isso. Nós precisamos ter um porquê. Muita gente fala assim, de onde vem tanta disposição, né? Falam assim pra mim. Eu falo, gente, é claro que eu acho assim, né? Eu acho não, nós somos um ser que tem o nosso físico, tem o espiritual, tem o mental, nós somos um ser, assim, né, completo. Não é só meu físico ou só meu espírito e tudo. Então, o que acontece? É claro que eu cuido do meu físico para que eu me mantenha sempre com energia. E isso inclui eu praticar minha atividade física, que é um dos grandes geradores de energia. Inclui eu ter uma alimentação mais saudável, óbvio que inclui. Mas a motivação, o que faz eu me manter motivada a ter uma alimentação mais saudável? O que me mantém motivada a fazer meu exercício físico praticamente todos os dias? É eu saber
saber o que eu quero, é ter meus objetivos muito claros na minha mente. Então eu quero colocar a biomassa no mundo inteiro, não é Brasil inteiro, é mundo inteiro. E eu já comecei a fazer meu trabalho para que isso aconteça. Mas vocês têm noção que é um trabalho, é um sonho muito grandioso e que eu preciso ser muito ativa, muito disposta, eu preciso ter energia para que isso aconteça? Então, se eu não tivesse essa clareza, né? Ah, Samantha, mas por que tu quer colocar a biomassa no mundo? Porque, cara, eu sei o que a biomassa fez pela minha vida. Primeiro, pela minha vida pessoal, eu morria de problema de ir no banheiro, tinha problema de intestino há anos e anos da minha vida. E foi ela que transformou. E eu comecei a transformar a vida de outras mulheres a partir do momento que eu falava da biomassa para elas. Então, eu sei do poder de transformação que existe na biomassa. E como se não fosse suficiente ela ter transformado a minha vida pessoal, ela ter transformado a minha saúde, ela também transformou minha vida profissional, porque eu passei a eu me tornei independente financeiramente, não foi com a odontologia, que é minha área de formação, foi empreendendo no ramo dos doces funcionais à base de biomassa. E hoje eu consigo levar essa transformação para outras mulheres. Então, eu acredito no que eu faço, eu sei o poder que tem no que eu faço. Então, o meu motivo, a minha razão, ela é muito forte, vocês entendem? O porquê de a gente realmente precisar ter um motivo muito forte. E eu tenho a minha meta, seja a minha meta do impacto que eu quero causar no mundo, seja a minha meta financeira. E eu sei o porquê de eu querer que a minha meta financeira seja X. Eu sei por quê. Então isso mantém a gente motivado. Isso dá força para que a gente acorde todos os dias e corra atrás e faça o que precisa ser feito. Tá aqui. Feriado, 7 de setembro. Eu já falei pra vocês, não importa, na minha vida hoje em dia, diante dos grandes objetivos que eu tenho, não importa se é feriado ou não. Existe um cronograma a ser seguido. Então, não importa se é sábado ou domingo e não importa se é feriado. E assim, antes que vocês digam, mas tem que descansar. Cada um é que sabe do que precisa para si, né? Vocês já pararam para pensar que eu posso ter tão forte dentro de mim a vontade de realizar o meu sonho que isso para mim seja mais importante do que aproveitar o meu feriado? Vocês entendem? E além do mais, eu sou muito feliz fazendo aquilo que eu faço, então eu não vejo como um trabalho, tá? Isso é uma percepção minha e eu respeito a opinião de vocês, eu respeito o posicionamento de vocês, mas esse é o meu e vocês precisam respeitar também. Então, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber para onde a gente está indo, quais são os motivos que me fazem querer chegar lá. E a gente tem que ser coerente com isso. Então, peraí, se eu tenho uma meta audaciosa, eu tenho que ter atitudes que sejam compatíveis com essa meta que eu quero alcançar. Porque eu também não posso ser injusta comigo e nem com a vida, né? De querer algo muito grande e ficar aqui escolhendo pelo caminho mais fácil, mas ficar sonhando em alcançar coisas tremendas. Eu não posso. Se eu quero alcançar coisas tremendas, eu preciso escolher o caminho, não necessariamente mais difícil, mas o caminho que precisa ser escolhido. E todas nós sabemos qual é o caminho que precisa ser escolhido, porque é aquela vozinha fininha e única lá dentro da gente que tá falando. Tem um monte dizendo o contrário, né? A maioria das vozes dizendo o contrário, mas tem uma lá no fundo te falando o que tu tem que fazer. E todas nós, a gente tem essa voz e a capacidade de escutar essa voz. Só que a maioria ignora. E eu tô convidando vocês aqui a não ignorarem mais essa voz, caso vocês queiram ter resultados grandiosos na vida de vocês, tá? Então, o que acontece? Eu já ouvi, gente, cada história linda nessa jornada, né? Fora tudo isso que eu falei, que é maravilhoso no meu trabalho, ainda tem a parte de as meninas compartilharem comigo a jornada delas. Então, o que acontece? Tem uma que entrou no curso porque a mãe não podia comer doces tradicionais. A mãe é apaixonada por doces. Elas têm uma história, assim, elas são filha e mãe e melhores amigas desde novas. Do tipo, assim, entraram na faculdade, foram fazer faculdade juntas. Sabe? A coisa mais linda desse mundo mesmo. E aí a filha, hoje em dia, tem um projeto, é empreendedora no ramo de doces funcionais. Porque, primeiramente, qual foi a motivação maior dela? Por que ela me encontrou na internet? E ela disse, porque eu estava procurando formas saudáveis e viáveis de a minha mãe, que é o amor da minha vida, continuar comendo doce. Então, esse é o motivo dela. Esse pode não ser o seu motivo, mas esse era o motivo dela. E isso é forte o suficiente para fazer ela decidir
pelo caminho do novo, pelo caminho do desconhecido. E isso é o que faz sentido para ela. Assim como tem outras que falam, eu precisei mudar a alimentação da minha família, porque a minha família fez exames, os exames não estavam bons, então eu precisei mudar a alimentação da minha família. Hoje em dia tá todo mundo muito melhor aqui em casa, todo mundo emagreceu, todo mundo tá com os exames em dia, estão maravilhosas as taxas do exame, e eu quero mostrar que essa vida é possível para outras pessoas também. Então, esse se tornou o motivo dessa outra pessoa, tá? Teve uma aluna essa semana ainda que falou assim pra mim, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa, sabe? Eu sempre soube que eu tinha muito potencial, mas assim, essa velhinha dentro de mim, por conta de contexto familiar, já tinha uma empresa de família que a pessoa precisava tocar, uma série de coisas foram acontecendo. E ela disse assim, essa velhinha dentro de mim, ela foi se apagando. E agora, né, porque a gente pergunta, quem era você antes do curso, quem é você agora, depois que tá empreendendo? E ela disse assim, você acendeu a minha vela. Eu falei, gente, ouvir esse tipo de coisa pra mim não sei nem o que dizer pra vocês. Você ouvir de alguém que você foi capaz de acender a vela daquela pessoa, é uma coisa que eu digo assim que é de Deus mesmo. É de Deus porque, né? Eu tô aqui fazendo o que eu amo, eu tô aqui levando adiante algo que aconteceu comigo e de repente as pessoas começam a mudar as suas vidas, a transformar suas realidades por conta disso. E eu sempre digo assim, eu falo, olha, o mérito é todo de vocês que escolheram o caminho do novo. Porque eu apareço pra vocês. Lembra que eu tava até editando ads ontem? Que são aqueles anunciozinhos que aparecem pra vocês, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas simplesmente veem isso, precisam mudar de vida, mas não se interessam. E algumas vão adiante. Então, eu digo, cara, o mérito é todo de vocês. Que bom que a gente se encontrou. Mas o mérito é de vocês. Eu sinto muito orgulho por ver vocês com famílias constituídas já, né? Com casada, com filho, teoricamente com a vida estável. Eu fico muito orgulhosa e feliz de ver quando vocês escolhem pelo caminho do novo. Quando vocês escolhem sair da zona de conforto e aprender o novo, fazer o novo, né? Então essa aluna disse, eu tô feliz porque agora eu faço algo que é meu, que eu sempre soube que eu tinha que fazer, mas que tava apagado dentro de mim, agora tá vivo, eu tô com brilho nos olhos, eu tô me sentindo super bem. Então assim, eu recebo esse tipo de feedback, né? Isso daí eu digo que já é a colheita de algumas sementinhas que já foram plantadas lá atrás. E aí, o que acontece? Eu quero aproveitar o que essa aluna falou para convidar vocês também a reacender essas velas, né? Nessa jornada apaixonante e tendo claro o que isso vai significar para você. Eu não tô falando aqui com mulheres que não têm vontade de empreender nessa área. Eu tô falando com pessoas que sentem essa vontade no coração, mas que têm medo do risco ou que têm medo de não dar certo, tá? Eu tô falando com vocês que sentem essa vontade no coração, porque eu jamais vou incentivar vocês a viverem algo, a começarem algo que não tiver nascido inicialmente dentro do coração de vocês, e isso é de verdade, isso não é da boca pra fora. Eu sempre fui uma pessoa movida por aquilo que o meu coração me dizia, e já acertei, já errei, mas eu não vejo como erro, eu vejo como aprendizado. Então, o meu coração, ele sempre foi meu guia. Pra onde ele mandava eu ir, eu ia. Minhas amigas mais próximas, minha família sabem disso. Então, eu nunca tive medo de ir. Eu só tinha medo do que o meu coração ia me mandar fazer, porque eu sabia que quando ele me mandasse fazer, eu podia estar onde fosse, mas eu ia fazer. Eu dava um jeito. Eu sempre fui dessas, tá? Então, eu dou meu jeito, mas quando meu coração fala alguma coisa, eu não consigo ignorar. E eu desejo que isso aconteça na vida de vocês também. Que quando o coração disser, quando o coração apontar para um lugar, que vocês tenham coragem, porque a gente precisa de coragem, mas que vocês tenham coragem de ir, tá bom? Se der certo, maravilha. Se não der, com a consciência de que foi um aprendizado e que talvez a gente precisasse passar por aquilo para nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Além disso, o segundo ponto que eu também quero que vocês tenham muito claro é justamente uma meta. Se você não... Isso daí é uma frase muito famosa, né? Se você não sabe pra onde ir... Peraí. Vem, meu filho. Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, quando você seta a sua meta na sua mente, tá? É tipo, fixar na sua mente uma meta de R$2.000 por mês, ou alguma coisa nesse sentido, 3, 4, 5, como eu já falei. Gente,
você vai começar as coisas vão começar a se organizar para isso. Não tem aquilo que fala assim, você tem que visualizar a vida que você quer ter antes de tê-la. Então, se você sonha com uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida que você tenha mais tempo com a sua família, você já tem que se imaginar com os olhinhos fechados, vivendo essa vida. E, gente, é incrível como tudo começa aqui, ó. É claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas tudo começa aqui. Então, a gente tem que começar a visualizar isso, a gente tem que começar a sentir isso, a gente tem que começar realmente a viver como se aquela realidade já fosse real, tá? Então, o que acontece? As coisas, quando você bota na sua mente, elas começam a funcionar para que isso aconteça. Não tem algumas coisas que vocês, sem perceber, colocam na mente que quando vocês veem, já aconteceu? Seja pro bom, seja pro ruim? Então, isso é muito real, tá? Então, botem essa meta, fixem uma meta na mente de vocês e vocês vão ver como as coisas vão acontecendo de forma que daqui a pouco você vai ter o resultado que você setou, que você colocou na sua mente. Então, consciente e inconscientemente, você vai começar a bolar estratégias para atingir esse valor. E como eu já falei, 2.000 para alguns é muito dinheiro, como era para mim no começo, logo que eu iniciei a venda dos bolos, mas para 2.000 pessoas, para algumas pessoas, R$2.000 é muito pouco, né? Então, não importa, eu quero que você coloque como ponto de partida aí esses 2.000 e aí que você decida, né, se de acordo com o tempo que você tem disponível, se você vai ter mais trabalho ou menos trabalho, vai buscar alcançar mais ou não. Então vamos botar um ponto de partida de 2.000, mas se você quiser chegar em 10 você vai fazer, mas você depois vai ter que avaliar se o tempo que você tem para dedicar para o seu negócio, ele vai te permitir alcançar isso ou não, tá? A gente tem que sempre ir fazendo essa ponderação, tá bom? Essa ponderação. E aqui tem um detalhe, toda grande meta que você foca apenas no número final tende a te motivar menos do que se você divide essa grande meta em pequenas metas, em metas menores. E eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, o que acontece? Você sabe que precisa perder 20 quilos. Gente, pensar que precisa perder 20 quilos é muito desmotivador, né? Agora, se você para e pensa assim, não, eu vou ter que perder 4 a 5 quilos por mês, né? Sem ficar focando nos 20. Não parece que fica mais suave? Então, a gente também tem que ajudar a nossa mente a funcionar, tá? Então, dividir a meta, principalmente quando essa meta é grande, em submetas, é um primeiro caminho aqui para facilitar a tua jornada. Então, já pega essa dica. Sá, eu quero ganhar R$10.000. Beleza, mas você não vai começar ganhando 10. Então, você vai começar ganhando 1.000, você vai começar ganhando 1.500. Então, você vai falar, nossa, falta muito para 10. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Peguem essa meta maior, de 10.000, e coloquem em metas menores. Não, então, durante os 2 primeiros meses eu vou ganhar 2.000. Depois, do terceiro mês, eu vou ganhar 3.000. Vá colocando em metas menores, tá bom? E aí dá pra ficar ainda melhor, ainda mais fácil essa meta, que é o seguinte, vamos começar dividindo aí também, além de dividir por mês, vamos fazer mais fácil ainda, vamos dividir por semana, tá? R$2.000 por mês daria algo como R$500 por semana, certo? Compara esse cálculozinho aí. E aí, seria R$100 por dia, né? Se você trabalha todo dia, ou R$250 caso você trabalhe, por exemplo, 2 dias aí na semana, sexta e sábado, por exemplo. Tem gente, tá? Tem aluna que trabalha fora de casa a semana inteira, faz ali, quando chega, organiza a produção para vender os doces na sexta e no sábado e conseguem faturar esse valor que eu tô propondo para vocês e mais. Então, depende do formato, da forma como o seu negócio vai funcionar. E aí a gente vai atrás de vender esses R$100 por dia ou esses R$250, trabalhando 2 vezes por semana. E aí eu quero que você pense comigo mais uma vez. Nós temos 3 grandes variáveis. Uma, o preço dos seus produtos. 2, a quantidade de clientes que compram de você. E 3, a quantidade de vezes que um mesmo cliente compra de você. Então, são essas 3 variáveis aqui. E tudo isso, todas elas são diretamente proporcional. Então, quanto maior o preço dos seus doces, menor vai ser o seu esforço para atingir esses R$100 por dia, né? Se você vende, por exemplo, só bolo naked, com um bolo por semana, né, você já atinge aí R$250. Ok, isso seria uma das variáveis. A segunda é a quantidade de clientes. Então, 5 clientes comprando R$20 com você por dia, que não é nada, ou 10 clientes comprando R$50 com você por semana, você também já atingiria esse objetivo.
E a terceira variável é a recorrência. O que é isso, Samantha? É quantas mais vezes um mesmo cliente vai comprar de você, né? Então, assim, quanto mais um único cliente compra de você, menor é o seu trabalho. Então ele já te conhece, ele já gosta do teu produto, ele já conhece a tua história, ele já confia na tua marca. Então assim, imagina 25 clientes, né, comprando R$ 40 de você, que não é um valor alto, a cada 15 dias, tá? Você também já atingiria esse resultado. Então eu tô dando essas informações para vocês, eu tô falando tudo isso para que vocês entendam, né, para que vocês entendam que dá pra gente assimilar de uma outra forma essa meta. Então, se a gente pensa 2.000 por mês pode parecer muito, mas calma, vamos desmembrar essa meta, tá bom? Vamos desmembrar ela, vamos ver ela de formas menores, colocar como metinhas menores e não uma meta super grande. E aí, de posse dessas informações, é só você tomar ações, atitudes para cada uma dessas variáveis, para melhorar cada uma dessas variáveis. E a gente já falou de preço em aulas anteriores, em lives anteriores, né? O nosso produto, ele tem alto valor agregado, mas você ainda precisa envelopar seu produto em toda uma experiência diferenciada, senão você vai fazer o quê? Vai atrair o público errado. A gente tem batido muito nessa tecla, que o público errado é o quê? É aquele que vai começar a falar que seu produto é caro, que ele vai fazer você até começar a baixar seu preço, né? E vai dificultar a sua vida, não é isso que a gente quer, vocês já sabem disso. E a segunda e a terceira variável, ela se resolve com o encantamento. Quanto maior for a superação de expectativas do seu cliente, quanto mais você conseguir entregar para esse seu cliente e superar as expectativas dele, mais ele volta, mais ele compra e mais ele te indica. E a gente já falou também sobre encantamento e a gente vai ter uma aula de fidelização também, tá? Mas tá tudo interligado, gente, não é uma coisa separada da outra, são coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. O atendimento, o seu produto, a embalagem, o pós-venda, tudo influencia nesse encantamento. Então, vocês estão percebendo que eu quase não falei de receita aqui? Vocês estão percebendo isso? Que eu quase não falei de receita aqui, né? Você não precisa dominar 100 receitas para atingir esse resultado. Tem gente que acha que precisa dominar inúmeras receitas para atingir esse resultado, né? Gente, é só pensar um pouco mais estrategicamente. Tem gente que fala assim, Samantha, eu queria mais receita, eu queria mais receita. Gente, eu bati essa meta de R$ 2.000 de faturamento por mês, vendendo bolo de chocolate, nem foi por mês, foi menos de um mês, bolo de chocolate tamanho grande, era só um sabor de bolo, só um tamanho de bolo, tá? Então assim, ó, uma receita que você saiba, bolo de chocolate, por exemplo, que é o nosso bolo mais famoso, né, foi com ele que tudo começou, que você venda 2 bolos a R$ 50 por dia, você já bate essa meta, né? Ou 4 mini bolos, cada um a R$ 25, depende, tá bom? Então assim, eu diria o seguinte, uma receita de bolo e uma variação, que poderia ser um bolo de pote, mas você vai fazer o mesmo bolo, é o mesmo controle de estoque que você vai fazer, são os mesmos produtos que você precisa manter ali dentro da sua cozinha, você já consegue fazer o bolo, né, em tamanhos diversos ou só um tamanho e o bolo de pote. Então, uma receita de bolo e uma variação para vender em porções menores já é o suficiente para vocês atingirem essa meta, né? Como eu falei, por muito tempo eu trabalhei só com bolo de chocolate e o bolo grande, depois que eu fui criando variações de sabor, variações de apresentações. Então, eu diria que como estratégia para você atingir esse resultado, você precisa focar mais em encantar o cliente, tá? Você tem que focar mais no encantamento do cliente do que em aprender milhares de receitas, tá? Então assim, domine 1 a 2 sabores de bolo e 1 a 2 variações da sua receita para poder vender em porções menores. Então essa seria a minha dica para vocês. E se isso for bem trabalhado, se isso for bem explorado com todas essas ferramentas que a gente já tem falado aqui pra vocês, né? Rede social, correto posicionamento para falar com o público certo, que é o público que busca experiência. Então, se tudo isso que eu já falei aqui, vocês seguirem à risca, se vocês estiverem anotando e colocar em prática, eu duvido, mas eu duvido que não dê certo e que vocês não consigam bater esses R$ 2.000 por mês. Pode vir falar pra mim, Samantha, eu fiz e não bati, porque eu vou conferir. Eu vou falar assim, peraí, abre o Instagram aí. E eu vou ver, teve movimentação de story, teve postagem, teve prova social, teve food porn,
Eu vou ver, mas eu duvido que se você fizer, olha só, eu tô falando que eu duvido e essa live fica salva aqui, pra vocês voltarem depois, podem me cobrar, porque eu tô falando, eu duvido que não dê certo, se vocês colocarem em prática o que eu tô falando pra vocês colocarem. E isso, independente da cidade de vocês, se a cidade tem 5 mil habitantes, se a cidade tem 20 mil habitantes, se a cidade tem 2 milhões, não me importa, dá certo. Sabe por quê? Porque 1 em cada 5 brasileiros consomem doce 5 ou mais vezes por semana. Isso é dado estatístico. E sabe por que também eu falo isso? Porque 60% das mulheres possuem algum tipo de problema intestinal. E isso é a maior parte das mulheres. Então, independe se a sua cidade tem 5 mil habitantes, se ela tem 10 mil habitantes. A maior parte da população é mulher e a maior parte das mulheres tem problema de intestino. Então, se você faz o correto posicionamento, faz a movimentação, faz o que eu falo que tem que ser feito, o resultado vem, tá? E eu duvido que vocês não tenham. Duvido que vocês não tenham esse resultado. E aí, o que acontece? Foquem mais no encantamento, tá? Gente, não é o seu produto, às vezes tá? Mas na maioria das vezes não é o seu produto ser muito gostoso que faz o cliente voltar a comprar de você. Esse não é o ponto número 1. E sim, o atendimento que ele recebeu. Um produto muito bom, às vezes ele até deixa de comprar. Mas quando, além de um produto muito bom, você deu um atendimento diferenciado, esse cliente volta. Então, essa questão da fidelização, essa questão de o cliente comprar com você uma vez e ele voltar a comprar, tá muito mais ligada ao relacionamento, a forma como você vai tratar esse cliente, seja no pré-venda, seja no pós-venda, tá? Do que qualquer outra coisa. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá bom? E aí, tarefa de casa para vocês, né? Pensem em kits que vocês poderiam fazer, pensem em coisas que vocês poderiam fazer, pensando como, eu vou trabalhar, sabe, diante da minha realidade hoje, eu posso trabalhar 2 vezes por semana, sabe, eu posso trabalhar 3 vezes por semana. Então pensem diante da meta que vocês querem alcançar, quanto que vocês teriam que lucrar, que faturar nesses dias que vocês se propõem a trabalhar com os doces funcionais. Já comecem a pensar nisso, já comecem a movimentar essa energia para que isso ganhe vida e daqui a pouco se realize na vida de vocês, tá? Aqui, por exemplo, dentro do meu negócio, né? Eu já vendi bolo, eu tenho diversos tamanhos de bolos de pote, mas, por exemplo, querendo bater R$100 aí no dia, eu posso vender 4 bolos minis, porque cada bolinho mini meu é R$25. Eu posso vender 2 bolos médios, cada um é R$50. Eu poderia vender, por exemplo, 2 bolos minis, que daria R$50 e tipo 2 ou 3 bolinhos de pote, dependendo do tamanho do bolo de pote que eu tô falando. Ou então, sei lá, eu poderia vender 5 bolos de pote, que eu já bateria essa meta de R$100. Então, você tem o seu trabalho, que você leve um bolo de pote ali pro seu trabalho, né? Leve 5 bolos de pote, por exemplo, você já bate essa meta de R$100 por dia, tá bom? Mas você precisa fazer a sua parte, né? Não tem como para onde correr, você precisa fazer a sua parte. A gente está dando ferramentas, a gente está entregando muita informação de valor para vocês, coisas realmente que têm aplicabilidade prática, ou seja, não é só teoria, são coisas que todo final de live eu convido vocês a fazerem tarefinha de casa. Então é a forma que eu vou saber se vocês estão evoluindo, se vocês estão retendo a informação. Então eu entrego o meu melhor aqui, mas eu também peço que vocês contribuam, que vocês façam a parte de vocês, que é colocando em prática, que é anotando, que é estudando esse conteúdo. Porque eu garanto que se vocês colocarem em prática da forma que a gente está falando, funciona. Mas não adianta vocês só me escutarem aqui falar sem fazer a parte de vocês, que é justamente colocar em prática, tá bom? Então, sejam justos com vocês, sejam justas com a história de vocês. E se vocês querem alcançar coisas grandiosas, vocês têm que parar de escolher o caminho da facilidade e começar a escolher o caminho que precisa ser escolhido, que é o caminho que desafia, que é o caminho que te convida para o novo, tá bom? Porque é dessa forma, se eu quero resultados novos, eu não posso continuar fazendo as coisas que eu fazia antes, né? Como fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes? Então, se eu quero coisas diferentes, se eu quero resultados diferentes, logo eu tenho que ter atitudes diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes no hoje, no presente. Tenho que começar a plantar agora, tá bom? É isso, meu povo. Agora sim, vocês podem curtir o feriado de vocês. Quer dizer, mais ou menos, né? Quem quiser maratonar, tem um monte de coisa aí pra vocês maratonarem, tá?
Aproveitem, amanhã tem mais. Quem tiver já anotando tudo isso, me fala lá no direct. Ai, Sara, eu tenho anotado, tá muito legal. Eu já tô tendo várias ideias pro meu negócio. E aí me perguntem se vocês estiverem com dúvida em alguma coisa. Eu não consigo dar conta de responder todos os directs, mas eu prometo pra vocês que eu me esforço e eu vou tentar responder a maior parte deles. Então, Sá, eu tô com essa ideia aqui. O que você acha? Um dia desse uma perguntou: Sá, eu trabalho com marmita fitness. Você acha que eu tenho que começar a trabalhar com os doces fitness? Eu falei, claro, tá perfeito o combo, né? A gente come o salgado, a gente quer o doce depois. Então, claro, tem tudo a ver. Já associa a sua marmita saudável com o doce funcional e oferece isso pro teu cliente. Monta kit semanal, kit quinzenal. Então, comecem a ter essas ideias aí. Falem pra mim, porque eu adoro participar desse processo criativo de vocês. E se eu puder ajudar de alguma forma, também fico muito feliz, certo? Essa live vai ficar salva, como todas as outras. Beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Eu fico brincando assim, mas eu sei, gente, vocês às vezes estão em casa com um monte de coisa pra fazer, com filho, com casa pra cuidar, né? Porque eu digo que quem tem casa, quem tem filho, quem tem marido, feriado e domingo, né? Não é muito de descanso, a gente acaba colocando a casa em ordem. Mas assim, obrigada por terem tirado um tempo, que é o que a gente tem de mais valioso nessa vida, pra terem ficado aqui comigo, tá? É isso, um beijo e tchau.